Muito bom dia, aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa e espero que esta manhã Deus possa tocar o teu coração. Nós estamos num contexto difícil do povo de Israel. O povo pecou, o povo transgrediu a lei de Deus. Eles contraíram casamento com mulheres estrangeiras, algo que era proibido desde o do tempo de Moisés para com o povo de Israel. E esta transgressão fez com que o sacerdote Esdras estivesse há muitas horas de joelhos no pátio do templo a orar, a chorar, a lamentar por aquilo que o povo estava a fazer. Hoje gostava que nós observássemos na nossa hora silenciosa, que é no capítulo 10, desde o versículo 1 até o versículo 9, que nós observássemos duas atitudes. A primeira é a atitude espiritual para com o pecado. O que é que acontece quando alguém peca e se arrepende daquilo que fez? Lembram-se, ontem nós falámos sobre a importância de lamentar e chorar, não porque fomos apanhados, não porque a nossa reputação ficou arruinada, mas por causa do pecado que cometemos contra Deus. Hoje nós vamos olhar para o que acontece com alguém que está verdadeiramente arrependido. O que é que se vê nessa pessoa? E depois vamos ver o que não se vê. Ou seja, quando alguém não se arrepende. Qual é a atitude carnal da pessoa que não há problema para ela em relação ao pecado? Não é assim? Então, em primeiro lugar, a atitude espiritual. A pessoa arrependida. Então, em primeiro lugar, confissão. No versículo 1 diz, enquanto Esdras orava e fazia confissão. Não só Esdras confessou o seu pecado, mas também no versículo 2 dizem assim, então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Então também esta pessoa, este homem, está ele a confessar o pecado dele, o pecado da nação, não dele, porque ele também não está envolvido neste casamento misto. Ele confessa pelo povo, ele identifica-se com o povo, também ele confessa a Deus o pecado que o povo estava a cometer. Então a confissão é extremamente importante. O caso de Secanias é interessante porque vários elementos da sua família têm feito casamentos mistos, mas ele não, e ele então enche-se de coragem, mesmo contra a sua família, mesmo contra aquilo que está acontecendo no seio da sua casa, levanta-se para também ele confessar o pecado. Então a confissão, dizer o que Deus diz acerca do pecado, é uma demonstração de alguém que está arrependido. Quando as pessoas não dizem o pecado como ele é, quando não dizem totalmente a verdade, quando ainda tentam esconder ou minimizar o seu pecado, então não existe confissão. A confissão é dizer exatamente o que está a acontecer e como Deus pensa acerca desse pecado. Em segundo lugar, a tristeza. Por várias vezes no texto, no versículo 1, diz que Esdras chorava prostrado diante da casa de Deus. No final do versículo 1 diz que o povo chorava com grande choro. Mais à frente no versículo 6 diz que Esdras se retirou da casa de Deus, entrou na casa ou na câmara de Joanã e ali pranteou uma expressão de luto, como se alguém tivesse morrido. Assim, notem a tremenda tristeza por causa do pecado. E Esdras é sensacional porque não é o pecado dele, mas o pecado de outros, mas que o leva a estar totalmente triste, de luto, por causa do pecado. Isso também uma das atitudes que temos que ver quando alguém andou errado, quando alguém fez pecado contra Deus, é tristeza, como se alguém tivesse morrido. Em terceiro lugar, uma aliança com Deus, uma dedicação a Deus, pronunciar palavras de fidelidade para com Deus. Notem o versículo 3, Secanias diz, agora pois façamos aliança com o nosso Deus. Agora esta aliança não é simplesmente palavras, ainda que elas são importantes, mas é também demonstrações práticas que devem ser feitas. E esta é muito clara, o abandono do pecado. E esta era uma situação muito difícil porque muitos homens teriam que mandar embora as suas esposas, mandar embora filhos que tiveram com elas. Assim, provavelmente eles estavam muito ligados a estas mulheres e a estes filhos, mas porque era pecado diante de Deus, eles agora tinham que mandar embora estas pessoas. Notem até onde
chega a uma pessoa arrependida. Assim, muitas vezes nós pensamos que basta só dizer a Deus, perdoa-me, e que Deus vai aceitar aquilo que eu estou a fazer porque eu disse perdoa, mas não. É necessário abandonar o pecado, deixar. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Assim, então é muito importante abandonar o pecado como uma demonstração de uma aliança com Deus. Em quarto lugar, esta pessoa procura ajuda espiritual. Secanias foi ter com Esdras e disse a Esdras, só tu podes fazer isto. Tu és o homem espiritual. Sê forte, levanta-te, faz com que o povo venha todo até aqui para que todos se arrependam do pecado que têm cometido contra Deus. Então é importante procurar pessoas espirituais. Pessoas que me podem ajudar a sair realmente do pecado onde eu estou envolvido. Muitas vezes encontramos-nos a lutar sozinhos, a tentar sozinhos vencer algo que sempre nos derrota. Então é muito importante procurar ajuda espiritual. Esta é a atitude, ou estas são as atitudes de alguém que está arrependido por causa do seu pecado. Agora, o que é que acontece com alguém que não está arrependido? O texto a seguir vai nos mostrar algumas coisas de uma pessoa que não se arrepende. Em primeiro lugar, o desprezo pelo conselho da liderança espiritual. Esdras tinha consagrado os líderes. Fez com que eles jurassem que eles mesmos, se tivessem esse pecado, eles mesmos iriam mandar embora. Então, a santidade de uma congregação começa com os líderes. É muito importante que o pastor, que os diáconos, os obreiros sejam santos. Não é assim? Que Deus encontre nestes homens a espiritualidade certa. Mas agora, eles têm algo a dizer e eles dizem é importante que todo o povo venha. Mas o versículo 8 diz que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, algumas coisas difíceis iriam acontecer. Não é assim? Então, muitas vezes, quando nós vemos que alguém não se arrepende daquilo, que vemos é não se ouve o conselho. Desprezo por aquilo que os líderes espirituais têm a dizer. Em segundo lugar, exclusão. É interessante, não é assim? Porque é o mesmo princípio que encontramos para o contexto da igreja. Quando um irmão não se arrepende, quando não quer abandonar o seu pecado, a igreja, com grande tristeza, tem que excluir essa pessoa. E notem, isto é um princípio que vem desde a antiguidade. Notem o versículo 8 diz que se não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, ou, melhor dito, consagrados, levados para o templo, e depois ele mesmo separado da congregação, excluído, tinha que sair de Israel. Era terrível, mas tinha que ser, por causa da santidade, que é muito mais importante. Por último, a última atitude que nós vemos em alguém que não está arrependido. Já vimos primeiro desprezo, depois a exclusão e agora a falta de temor de Deus. Esta pessoa não tremia por causa daquilo. Não tremia por causa do seu pecado cometido. Não tremia por causa da ira de Deus. Não há temor de Deus. E quando nós vemos alguém que despreza totalmente aquilo que Deus tem a dizer, que pensa acerca do pecado, aquilo que Deus pode fazer com a sua vida por causa do seu pecado, nós vemos totalmente um desprezo por Deus, uma falta de temor incrível. Então essa é a atitude de alguém que não está arrependido. Qual é a tua atitude quando tu pecas? Quando falhas? É de Esdras, Secanias, daqueles que tremiam por causa do que tinha sido feito? Ou és como aqueles que não se importa, que está disposto até mesmo a ser excluído da igreja? Não tremes por aquilo que Deus pode fazer? Qual é a tua atitude? Que a tua atitude seja a espiritual. Que possas ver o pecado como Deus o vê. Que possas ter o coração de Esdras. Esta é a minha oração. Que Deus te abençoe e bom dia.